Amém. Graça e paz, queridos. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Que honra. Obrigado, os queridos do louvor aí. Já tem o nome a banda? Eu queria sugerir Louva Fácil. Louva Fácil. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 11. Lucas, capítulo 7. Lucas está depois de Gênesis, bem depois aí. Bem depois. Lucas, capítulo 7. Tá bem depois de Gênesis, viu, gente? Bem depois. Versículo 11, a gente vai... Jesus ressuscita o filho de uma viúva, né? A história. Versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim. E uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. E foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhes digo, levanta-se. E o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. E essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Amém? É uma história que mexe muito comigo, que a Bíblia só conta a história de Naim nessa passagem. A Bíblia não tem nenhum outro momento que fala dessa cidade. Essa cidade, a título de curiosidade, até hoje é o lugar que é vendido tapetes finos e sofisticados do mundo. É um dos melhores tapetes do mundo. É Naim. Naim, o nome da palavra Naim representa tranquilidade, calmaria, aconchego. E é o que a gente quer, né, gente? Quem não quer uma calmaria, um aconchego? Só que a vida, ela é feita também de perdas. A vida também tem momentos difíceis. No versículo 11 acontece uma coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus, logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguia. A Bíblia começa dizendo o seguinte: olha, estava indo os discípulos e estava indo a multidão. Inclusive uma grande multidão. Então estava indo os discípulos e uma grande multidão. Existem dois grupos. Existe o grupo dos discípulos, existe o grupo da multidão. Sabe, gente? Discípulo são aqueles que estão ali com Jesus, onde Jesus vai, ele está. O que é para fazer, vamos fazer. Agora a multidão não. A multidão, ela queria a multiplicação dos pães. A multidão ir atrás de Jesus é por causa das bênçãos. Inclusive, a multidão, ela não gosta de uma palavra dura. Quando Jesus começa a dar uma palavra dura, a Bíblia fala que a multidão foi indo embora. E Jesus pergunta para o discípulo, fala assim: vocês querem também? Aí o discípulo diz: ô Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Muitos de nós precisamos entender que nós precisamos ser discípulo e não multidão. A gente não pode viver só de emocionalismo, gente. A gente não pode viver só de... tem que transcender. A gente não pode viver só de emoções. Tem pessoas que estão aqui
que o coração dela dizia: "Ó, hoje você não vai, você está cansado, não vai no culto hoje não". Mas ele está aqui, porque a gente está acima das emoções. Muitas vezes as pessoas vão chegar para a gente, vai dar uma palavra dura para a gente, mesmo assim você está aqui. Eu conversei com um rapaz que hoje ele não está na igreja mais, e ele falou: "Olha, eu sirvo Deus em casa". E ele está crescendo nessa lista que a gente chama de desigrejados. São pessoas que não conseguem mais servir a Deus na comunidade. E ele veio falar comigo: "Irmão, você não tem ideia da história que fizeram comigo, da história que inventaram para mim, por isso hoje eu não quero saber mais de evangélico, eu não quero saber mais de igreja". Aí eu pensei: gente, esse rapaz desigrejado está falando uma coisa dessa? Se eu abrir o microfone aqui essa noite e falar: quem já foi ofendido aqui e continua na casa de Deus? Quantos de nós aqui já foi traído, gente, e está aqui na casa de Deus, servindo a Deus? Quantos de nós aqui, alguém já inventou uma história, já tentou te atrapalhar, você está aqui servindo? A pessoa não vem para a igreja, desculpa, gente. Porque a gente pode servir a Deus além da emoção. Eu estou aqui, eu quero buscar do Senhor, eu estou aqui porque eu quero aprender mais de Deus. Gente, não importa o que as pessoas digam, eu não quero ser multidão, eu quero ser discípulo. E a Bíblia conta uma história, no versículo 12, fala que quando Jesus aproximou da porta da cidade, estava saindo um enterro do único filho de uma viúva. Gente, olha que interessante. Todas as pessoas, elas vão até Jesus, né? Aqui é Jesus que vai até a viúva. E a Bíblia toda é recheada de textos que Deus quer cuidar das viúvas. Gente, Deus tem um carinho tão grande com viúvas e órfãos. Vários momentos da Bíblia vai falar sobre viúva e órfão. Inclusive a Bíblia fala viúva, viu, gente? Quer dizer que os homens estão morrendo primeiro. Você já percebeu? Que o texto podia falar viúvos, né? A Bíblia fala da viúva. Mas os homens não faz exame, não faz nada, as mulheres faz. Por isso a Bíblia conta só a história de viúva. Cuidado, meu irmão. Você que não faz exame aí, ó. Viúva. Que nossas mulheres não morram viúva, amém? Entendeu? Nossas mulheres não morram viúva. E Jesus tem um carinho com a viúva. E a Bíblia fala que quando ela está saindo, Jesus chega. Gente, Jesus chega na hora certa. Jesus não chega antes, Jesus não chega depois, Jesus chega na hora certa. Às vezes você está vivendo uma situação que até agora não tem uma resposta. Meu irmão, Jesus vai chegar na hora certa. Tem um momento certo. As pessoas dizem assim: ah, Deus escreve certos por linha incerta. Não. Por linhas tortas, não. Gente, Deus escreve certo, na linha certa, no momento certo. No momento certo a porta abre. No momento certo a vitória chega. Sabe, no momento certo. Tem hora que a gente está vivendo uma coisa aqui e a gente não sabe por que eu estou vivendo isso, aí lá na frente a gente descobre por quê. Às vezes a gente vive uma situação aqui que a gente não tem resposta, você fala: rapaz, por que eu estou vivendo isso? Aí lá na frente você fala: rapaz, agora eu entendi por que eu precisei de sofrer aquilo. Deus queria me falar isso aqui. E Jesus chega na hora certa. Inclusive hoje de manhã, quando eu cheguei no culto, quando eu parei o carro, o portão fechado, o irmão Zé chegou na hora. Eu falei: gente, Deus... Aí eu fiquei pensando: será que o irmão José é Jesus disfarçado, gente? Ele me deu um sorriso tão gostoso. Eu falei: gente, será que é Jesus disfarçado? A gente, né? Eu falei: rapaz. E ele falou comigo, não foi, Zé? Ele falou: tudo acontece na hora certa. E ele pode ser Jesus, viu, gente? Vocês estão aqui, mas ele pode ser Jesus. E Jesus chega na hora certa. Versículo 13. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela e não chore, disse ele. O momento de luta é um momento muito difícil. Tudo na vida tem um aprendizado.
tudo Deus permite em nossa vida é um aprendizado, mas eu acho que o aprendizado mais difícil é o momento de luto, é o momento de dor. Parece que esse momento é um momento que, porque nós não nascemos para morrer, né? Como o irmão Tito falou hoje de manhã, na verdade a morte é consequência do pecado. Então nós não nascemos para morrer, então por isso que a morte dói tanto para a gente. Mas tem hora, parece que é o melhor aprendizado para a gente é no momento de luto. Teve um dia que eu chego em casa e os vizinhos me chamaram. Na hora que eu fui entrar dentro de casa, os vizinhos me puxaram e falaram assim: olha, Gilton, vem para cá. Falei: olha, aconteceu um acidente no trabalho, seu irmão de 20 anos faleceu. Gente, faltou chão para mim aquela tarde. Mas eu preciso te contar uma coisa que aconteceu antes dele falecer. No culto de domingo, eu ia pregar na igreja. E meu irmão subiu no campo de futebol e chamou um amigo dele para ir para o culto. Falou: Leleco, vamos para o culto, meu irmão vai pregar hoje, vamos lá. E Leleco falou: não, eu vou. E meu irmão falou: não, você vai, e eu vou ficar aqui te esperando, o culto vai começar às 7 horas, e eu só saio daqui com você precisa ir nesse culto. E meu irmão levou o Leleco nesse culto no domingo. Gente, quando chegou no domingo, eu lembro que eu fiz o apelo para quem quisesse entregar a vida para Jesus. E entre as pessoas que vieram, veio o Leleco, que meu irmão tinha feito um esforço para ele naquele domingo, tinha ido para o campinho de terra buscar ele. E naquele culto eu vi Leleco entregando a vida para Jesus, no domingo. Quando foi na quinta-feira, aconteceu um acidente na empresa. Um desmoronamento de terra. Meu irmão morreu do lado do Leleco. No domingo ele aceita Jesus. Na quinta-feira faleceu os dois juntos. O momento de luta ele é muito difícil, gente. Por mais que as pessoas do século 21 achem que falar de céu e uma terra nova é conto de fada, eu creio que é um lugar lindo esperando para nós. Eu creio que é um lugar lindo esperando para todo aquele que tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Na quarta-feira, meu irmão morreu na quinta. Na quarta-feira eu estava com ele, no culto de quarta-feira, um culto de oração. E eu lembro naquele culto, eu conversei tão rápido com meu irmão. Sabe a pressa da correria do dia a dia? Na quarta-feira, um dia antes dele falecer, nós falamos tão rápido, que se eu soubesse que aquele dia era a última vez que eu estava vendo meu irmão ali, eu não teria pressa, gente. Eu teria conversado com ele até mais tarde. Esse momento que ela está vivendo, Jesus teve tanta compaixão por ela, que a Bíblia diz que é profunda compaixão por ela, porque ela já tinha perdido o marido, e agora estava perdendo o filho. E Jesus vai, abraça ela, conforta ela, e diz para ela: não chore. Jesus chorou na morte de Lázaro. Agora Jesus está falando com ela, falando: sua filha, não chores. Tem hora, irmão, que chorar é bom. Tem hora que é bom chorar. Mas tem hora que a gente tem que parar de chorar, sabia? É o que Jesus falou com ela: filha, não chore. Irmão, tem uma vez que chegou uma irmã pedindo conselho, falou: meu irmão, eu quero sua ajuda, porque em 1980, eu falei: minha irmã, peraí, 1980, você está aqui? Minha irmã, nós estamos em 2023, a irmã está falando que foi ofendida em 1980, minha irmã. É isso que Jesus estava ensinando aqui. Filha, para de chorar. Tem pessoas que toda vez que você vai encontrar com ele vai contar a mesma história. Rapaz, teve um dia que eu fui demitido da empresa. Meu irmão, você já foi demitido, bola para frente. Você vai ficar chorando. Ah, irmão, aquele homem me largou. Minha irmã, tem 30 anos que esse homem te largou, minha irmã. Seu filho já
Você vai ser bisneto, já vai ter bisneto já, e você vai ficar chorando por esse homem que te largou em 1900. Não, meu irmão. Gente, tem hora que a gente tem que parar de chorar. Tem hora que a gente precisa virar a página. Ah, bom era lá naquele emprego que eu tinha. Nossa, meu irmão, aquele emprego não deu certo, bola para frente, vamos tentar outro. Ah, agora não deu. Meu irmão, vamos tentar outra coisa. A gente precisa prosseguir, sabia? Muitas vezes a gente para no tempo. Eu conheci uma mulher que o filho dela faleceu de câncer, e no quarto do menino, até hoje, está lá intacto. Intacto. Gente, a gente precisa voltar a viver, gente. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que perdeu alguém. A gente precisa voltar a viver. Tem nossos filhos que estão nos assistindo. Tem pessoas que nos amam, que estão nos assistindo. E a gente precisa voltar a viver. Amém? Então, versículo 14. Então, Jesus foi até o caixão, tocou nele, no rapazinho. Os carregadores pararam e disse: jovem, eu lhes digo, levanta-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar com Jesus. E Jesus a devolveu à sua mãe. Olha que interessante. A Bíblia fala que Jesus devolveu o jovem para a mãe. Tem muito filho que precisa ser devolvido para a mãe. E Jesus está querendo devolver. Aquele filho que saiu, aquele filho que está longe dos caminhos. Jesus quer devolver esses filhos, sabe? A gente precisa continuar orando. Poucas pessoas foram salvas sem oração. Poucas. A maioria das pessoas que foram salvas, alguém estava orando por ele. Alguma mãe, algum pai. Sabe, e a gente tem que ter muito cuidado com os nossos filhos, para a gente não perder os nossos filhos. Muitas vezes a gente ganha tanta gente aí fora, e às vezes a gente perde o da casa da gente. Muitas vezes a gente ganha tantas pessoas, mas dentro da casa da gente a gente está perdendo a casa da gente. E Jesus aqui está falando assim, olha, Jesus devolve o filho para a mãe. Imagina a alegria daquela mãe, gente. Imagina a alegria daquela mãe. Ser devolvido. Sabe, o problema é que a gente está desistindo muito fácil. A gente começa a clamar por alguém, ou a gente começa a clamar por uma situação, e de repente a gente já vai desistindo. A gente não pode desistir, gente. Talvez a nossa igreja estaria mais cheia hoje, se a gente não tivesse desistido daquele amigo de trazer ele no culto hoje. Talvez a cadeira que está faltando, talvez é meu filho que eu não insisti para vir, talvez é minha vizinha. Sabe, quando a Bíblia fala que a gente precisa, que o amor de muitos vão esfriar, Jesus estava falando da gente aqui, ó. Se a gente não ter cuidado, o amor da gente vai esfriando. A gente começa numa empolgação na vida cristã, a gente não falta um culto, a gente chega cedo, a gente está no ensaio, mas se a gente não ter cuidado, irmão, isso a gente vai cansando. Quando Paulo escreve assim, ó, não cansei de fazer o bem, Paulo estava dizendo, ó, fazer o bem cansa. E a Bíblia está dizendo, olha, não canse de fazer o bem, não desiste, não amolece, olha, corre, porque agorinha mesmo Jesus volta, gente. Agorinha mesmo Jesus volta, ou então a gente precisa partir. E a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar pronto. A gente precisa estar assim, ó, Senhor, esse é o momento. Tem gente aqui que talvez nunca ganhou ninguém para Jesus. Talvez tem gente aqui que nunca falou do amor de Deus para ninguém. E a gente vai viver nesse cristianismo raso, esse cristianismo light. A gente vai viver nesse cristianismo sem vida na vida. A gente precisa ter vida na vida. A gente precisa trazer uma pessoa, segurar ela no braço, como Jesus fez. Jesus puxou o jovem e falou, levanta-se. A gente precisa dar essa palavra para as pessoas que estão à nossa volta. Querido, levanta. Às vezes tem alguém com depressão perto da gente, a gente precisa ter essa palavra, filho, levanta, eu vou com você.
E não é só falar levanta, é tomar no braço. Tem gente que para vir para a igreja você vai ter que tomar aí no braço e falar, rapaz, eu vou levar você no culto, como o meu irmão fez aquele dia. Eu preciso levar você para o culto. Se a gente não fizer isso, gente, a gente vai ficar nesse evangelho raso. Versículo 16. Grande temor tomou conta da multidão. Eles ficaram maravilhados com aquilo. Eles começaram a louvar a Deus. Olha você ver, Deus começou a trabalhar no filho da viúva, na família da viúva. E a Bíblia fala que todo mundo começou a louvar. O que Deus faz na minha vida vai impactar a vida que está do meu lado. O que Deus faz na sua vida vai impactar a sua casa. O que Deus quer fazer com você vai impactar onde você trabalha. O que Deus quer fazer com você vai impactar o seu prédio. A Bíblia fala que, no versículo 16, que o povo começou a louvar a Deus, dizendo, olha, um profeta poderoso se levantou entre nós. E eles viram a presença de Deus, e eles falam, olha, e hoje Deus visitou o seu povo. Se Deus foi capaz de visitar uma cidade tão pequena como Naim, Ele pode visitar a minha casa, Ele pode visitar a sua casa. Deus hoje visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e os seus arredores. Olha o impacto do Evangelho. Olha o impacto do poder de Deus. Deus visita seu povo e essa notícia se espalha. Quem começou a espalhar a notícia? Começando pela mãe, né? Olha, Deus fez uma obra maravilhosa na minha casa. Os tios, os vizinhos falaram, rapaz, Jesus veio aqui e fez uma obra maravilhosa. Os discípulos que estavam lá falaram, rapaz, que obra maravilhosa que Deus fez. A multidão começou a louvar a Deus e falou, olha, Deus visitou seu povo, que coisa maravilhosa. A gente precisa continuar enxergando as maravilhas de Deus. Eu não sei quanto tempo de igreja você tem, mas irmão, todo culto precisa ser, você sentir Deus visitando o seu povo. Cada culto. Talvez você chegue aqui e está só você e alguém num culto durante a semana, talvez está você e mais um, mas na sua cabeça você tem que pensar assim, rapaz, se depender de mim o culto vai ser uma benção. Eu estou sozinho aqui. Talvez você venha limpar essa igreja, você está sozinho, mas você pode prestar seu culto aqui sozinho, varrendo. Irmão, onde você estiver, você pode prestar seu culto. E Deus pode te visitar. E Deus quer visitar a nossa casa. Às vezes eu estou dirigindo, voltando de uma viagem, e eu estou ali no carro sozinho, e eu começo a sentir a presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus sozinho, irmão. Você pode sentir a presença de Deus na sua casa. Você pode sentir a presença de Deus em todo lugar que você estiver. Porque qualquer lugar que você estiver, Deus está lá. O problema é que o nosso coração está muito fechado. E Deus quer transformar o nosso coração. Interessante que a notícia espalhou por toda a Judéia e por todos os arredores. A notícia espalhou tanto que hoje ela está sendo pregada aqui na Batista da Orla. O que Deus fez numa família. E Deus quer abençoar a sua família. Deus quer fazer uma obra na sua família. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. E minha oração essa noite é que Deus visite o teu coração, visite a tua casa. Não espere as pessoas morrerem para você falar que ama. Não espere as pessoas ir embora para você pedir perdão. Cristianismo é viver como se hoje fosse o último dia. Todo dia como se fosse o último dia. Todo dia como se fosse o último dia. O hoje é feito para celebrar. Eu quero convidar o grupo de louvor para estar cantando uma canção aqui de celebração. Uma música bem alegre. Enquanto isso eu vou orar. Pai amado, Pai querido,
Pai, essa noite nós ouvimos a Tua voz, ó Deus. Pai, talvez o Senhor trouxe alguém aqui ferido, talvez o Senhor trouxe alguém aqui vivendo um momento de luto, talvez tenha alguém que está sofrendo por uma dor, por uma traição, por um momento difícil. Ó Pai, eu te peço no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha fazer uma obra em nossa casa, que o Senhor venha fazer uma obra em nossa família, Deus. Ó Pai, eu te peço que o Senhor venha fazer uma limpeza em nossas casas de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Eu te peço que o Senhor venha passar uma vassoura, ó Deus, em toda aquela sujeirinha que não pertence ao Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar o nosso lar, ó Pai, os nossos filhos, a nossa parentela. Salva toda nossos familiares, ó Deus. Salva toda a nossa casa, ó Deus. Assim como o Senhor já visitou a nossa casa, Deus, o nosso coração, visita o coração da nossa parentela, Senhor. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, que nossa casa não venha faltar a Tua presença. Que nossa casa não venha faltar a vida do Senhor, ó Deus. Oh Pai, eu te peço em nome de Jesus, que essa noite o Senhor venha nos erguer, o Senhor venha nos colocar de pé, o Senhor venha fortalecer a nossa fé, ó Deus. Oh Pai, nos toma com as Tuas mãos poderosas, ó Deus. Oh Pai, estar aqui na Tua casa é um privilégio para nós. Louvar o Senhor é um privilégio para nós, ó Deus. Ouvir a Tua palavra é um privilégio para nós. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada um que veio aqui, ó Deus. Obrigado por cada um que tenha ouvido a Tua mensagem, ó Deus. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor possa impactar vidas através de nossas vidas, ó Deus. Que possamos ser como um farol, que possamos ser como uma luz na escuridão. Eu te peço, ó Deus, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém? Vamos pôr de pé. Fala para a pessoa que está do teu lado assim: vamos ser uma bênção? Isso. Fala para a pessoa que está atrás de você: vamos ser uma bênção? Você topa?